eu confesso que eu estou vendo o poder de Deus realmente em sustentar o fraco, dar força ao cansado. Amém. Porque não há força em mim, por causa até mesmo da enfermidade, que vou compartilhar com vocês, mas eu vejo como Deus é poderoso, como Ele está acima de tudo, até mesmo das nossas próprias limitações. Deus não é limitado, Deus não se limita nem a nossas doenças, nem ao nosso corpo, nem ao nosso cansaço. E hoje nós tivemos uma cidade que se fosse somar todo o tempo que eu preguei, eles me deram um momento para testemunhar e um momento para pregar para a igreja. Isso é maravilhoso. Geralmente isso acontece em algumas igrejas que eu vou, em 2 dias, né? Mas quando é uma vez só, como hoje, é bem apertado. Então hoje, esses 2 momentos, se for somar, deu umas 3 horas, né, Vivian? E nós chegamos em casa, nós saímos 8h30, chegamos em casa quase 4 da tarde. E eu confesso que estou muito cansada. E eu falei com a Vivian no carro assim, Vi, hoje eu vou pregar no testemunho mesmo, porque o testemunho já tem uma mensagem. Eu não vou levar nenhuma palavra específica para a igreja. Eu vou pregar aquilo que já é o testemunho mesmo. Não foi, Vi? Foi. Então eu fui para casa, chegamos em casa, cheguei muito cansada, não consegui dormir. Quando foi 6 horas da tarde, o Espírito Santo me revela uma palavra para hoje. Amém, amém. Não tem como escapar daquilo que Deus quer falar. Amém. E não tem como fugir também da direção que sempre Deus me dá neste ministério que Ele nos confiou, a mim e meu esposo, que é o ministério do Vale de Baca. Baca em hebraico são lágrimas. É sempre voltado para a exortação. Mas o dom da profecia, ele também consola e edifica. Aleluia. Eu me vejo, como se tratando eu tenho um câncer, né? Câncer cerebral. Se tratando do câncer, eu faço uma comparação com a responsabilidade da pregação. Compara um médico que tem um resultado de um câncer para dar ao seu paciente. E ele vê que aquele câncer precisa ser extirpado o mais rápido possível para que aquele paciente viva. E o médico simplesmente, então, para não ofender o paciente, escolhe não avisar, não dar notícia. Não seria isso terrível? O médico negar ao paciente a chance de escapar até mesmo da morte. O médico não faria isso. É a mesma coisa um pregador do Evangelho. Ele tem que pregar justamente com a mesma responsabilidade. Estamos lidando com o pior câncer que existe, o câncer do pecado. E ele tem que ser extirpado. Amém. Porque ele mata. É verdade, Deus. Enquanto ele não for extirpado, ele vai dar metástase. A pessoa vai morrer. Ela vai ter uma morte espiritual. Depois ela vai ter uma morte eterna. Isso é terrível. E uma vez lidando com esses momentos de palavra que o Senhor direciona, pregando numa igreja, eu e meu esposo temos viajado muito no Brasil. Nós pregamos em vários estados, em várias igrejas, todos os tipos de igrejas. Nós entramos em todos os tipos de igrejas. Pentecostais, neopentecostais, reformadas, tradicionais. Isso é uma bênção, porque o Evangelho não tem barreira. O Evangelho é para a igreja. Ele não se limita à placa. Deus não é evangélico e nem católico. Ele é Deus. Ele está acima de tudo isso. Eu vejo isso justamente no nosso ministério. Nós entramos em qualquer lugar. E o Evangelho é pregado em qualquer lugar, da mesma forma. Só que um dia eu preguei numa igreja que aparentemente completa com os seus dons, com os seus talentos, uma igreja volumosa, uma igreja cheia, e uma igreja que no momento que eu estava pregando, eu senti um peso muito grande. Eu senti uma atmosfera muito pesada. Eu falei, Senhor, o que é isso? A igreja estava louvando, estava alegre, estava aquela... E na hora da palavra eu senti uma atmosfera muito pesada. Eu falei, o que é isso? Eu disse, filha, tudo que você viu até agora, que encheu os teus olhos, é uma igreja que não me ama. Ela ama a si mesma. Ela ama a si mesma.
É como fosse aquela figueira estéril que Jesus amaldiçoou. Jesus teve fome, havia uma figueira cheia de folhas. E quando ele chega perto da figueira, não havia frutos, não havia figos nela. O que acontece ali? A figueira tem uma característica de outras, diferentemente, né, de outras árvores frutíferas. O que é diferente nela é que antes que ela dê as folhas, que é o contrário de outras árvores, antes que ela dê as folhas, ela dá os frutos. Ela se enche de figos. E depois ela se enche de folhas. Então, quando Jesus, o que Jesus quer nos dizer? Aquela figueira estava denunciando que havia muitos frutos nela. Só que só havia folhas. E muitas igrejas estão dessa forma. Cheias de folhas, mas sem fruto. É verdade. E no momento, essa pregação foi muito difícil. E eu terminei sentindo muita angústia. Fui para casa e falei, Senhor, me dá uma outra forma de pregar. Talvez foi a forma que eu preguei e aquela igreja, eu senti que a igreja não recebeu, não seria isso. Me dá uma outra forma de pregar. Vou dizer a verdade, porém de uma forma diferente. E era 4 horas da manhã e eu fui dormir. Depois dessa oração. Me dá um outro evangelho, né? Como se fosse isso. E na segunda-feira, voltando para casa, a casa do meu pai, eu me deparo com um senhor, sentado na calçada. E ele estava cambaleando como se fosse um bêbado. Eu falei com meu esposo, amor, para o carro, aquele homem deve estar passando mal. Ou bêbado. Mas no momento, no ímpeto, eu desci do carro correndo. E ajoelhei na calçada, aquele homem caiu no meu braço, um homem pesado. Depois eu vinha saber que ele tinha 60 anos de idade. Caiu um isqueiro, cigarro do bolso dele. Eu perguntei, o senhor bebeu? Ele, não bebo. Eu vi que ele estava tendo um infarto. Porque o peito endureceu, os lábios roxearam, o rosto ficou vermelho, o corpo todo branco. Eu falei, moço, o senhor crê em Jesus? Ele custou conseguir dizer, de tanta dor, eu creio. E eu comecei a clamar a Jesus por aquele homem. Ele com os olhos apertados de dor, mas quando eu falava em nome de Jesus, Senhor, salva este homem. Todas as vezes que eu clamava por Jesus, ele abriu os olhos. E os olhos dele ficavam fitos no meu. Isso foi uma cena que durou por alguns minutos. Eu clamava por Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus venha sobre este homem, que venha salvar esse homem. Senhor, salva a alma deste homem. E os olhos dele fitos no meu. Eu vi a alma daquele homem, naqueles olhos. Foi algo que vai me marcar pelo resto da minha vida. 1 hora depois ele faleceu. Eu vi a graça maravilhosa de Deus alcançando aquele homem. Depois eu vim a saber que há 20 anos a irmã dele, serva de Deus, orava pela conversão dele. Deus alcançou aquele homem. Mas eu fui para casa muito entristecido, já estava angustiado do dia anterior. Porque foi um susto muito grande, né? Ver aquilo na sua frente. Eu passei 1 semana com o olhar daquele homem na minha mente. Eu não esqueci o olhar dele. Depois de 1 semana, eu fiz uma oração. A gente demora muito para orar a respeito daquilo que está acontecendo. A gente não está percebendo que Deus está falando, está querendo falar com você. Coisas que estão se repetindo no seu dia a dia, na sua mente, você não para orar. Depois de 1 semana, Senhor, por que eu não esqueço o olhar desse homem? E todas as vezes que eu levanto, que eu acordo, o dia todo, vou dormir, eu vejo o olhar daquele homem. Há algum propósito nisto? Aí o Senhor me respondeu, 1 semana depois. Ele falou assim, filha, você me fez uma oração às 4 horas da manhã. Eu não lembrava disso mais. Prova diz que Deus não se esquece das nossas orações. E uma mulher que orou 20 anos pelo irmão, e há 1 semana eu tinha esquecido da oração que eu tinha feito. Você me pediu um outro evangelho para pregar. Um evangelho mais fácil. Eu te mostrei o evangelho que você vai pregar. Aquele homem morreu nas tuas mãos, ouvindo pela última vez o nome de Jesus. O nome de Jesus.
Eu quero que você pregue como se fosse a última vez. Amém, Jesus. Que a igreja ou está ouvindo o meu nome. Aleluia. Queridos, isso é tão sério. Nós não temos amanhã. Nós só temos hoje. Então fique à vontade para estar no seu último culto. Amém? E que o Senhor venha libertar vidas aqui nesta noite. Amém. Que haja aqui restauração de comunhão com Deus. Há vidas que precisam ser restauradas aqui neste lugar. O meu testemunho é baseado no Salmo 84, que diz: bem-aventurado o homem cuja força está em Deus, em cujo coração estão os caminhos aplanados, ou em cujo coração é peregrino e quer obedecer os caminhos do Senhor, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, vão abrindo poços, cavando em terra seca. Aí o Senhor faz chover, e a chuva enche os poços. Eles vão indo de força em força até chegar em Sião e se apresentar perante Deus. Essa história nos revela uma travessia que é da nossa vida. Nós atravessamos nossos vales. Às vezes não vamos compreender o que acontece nele. As tribulações que sobrevêm, as perdas, as tristezas, as lutas. Não precisamos sempre compreender. E talvez algumas coisas não compreendemos. O que precisamos urgentemente é aprender a atravessar este vale. Amém. E esses peregrinos nos ensinam que, primeiramente, eles eram adoradores. Eles atravessavam para chegar em Sião, para adorar a Deus lá. Nós temos uma Sião. Nós precisamos ter um foco nessa caminhada. Há muitas pessoas sem foco nessa vida, que esqueceram a missão deles aqui. Houve um propósito para você ser gerado. Há um propósito de você estar aqui. Há um propósito de você ter acordado hoje. Há uma missão na nossa vida. E ser cristão, a missão do cristão é a missão de salvar almas, de pregar o Evangelho, de manifestar a glória de Deus, de testemunhar a verdade de Deus. Isso não é uma opção. Não é. Isso é uma convocação do cristianismo. E eles cavavam esperando que Deus enviasse a chuva para tomar a água, porque não havia água naquele vale. A chuva vem de Deus, a água vem de Deus. Jesus é a água da vida, só Ele dessedenta a nossa sede. E o Senhor tem chuva de bênçãos para fazer chover sim nos teus vales, seja qual for a diversidade que você está vivendo. Mas Ele não vai fazer chover enquanto você não cavar os seus poços. Relacionamento com Deus, santidade, busca, oração, estudo da palavra, conhecimento de Deus, paciência que é produzida pela prova da fé. Isso é cavar os poços. Fazendo assim, nós chegaremos. Amém. Nós iremos vencer. Amém, aleluia. E o Senhor deu este nome para o livro. Ele me ordenou a escrever um livro depois que as coisas estavam mais claras do que Ele estava fazendo na minha vida. Aos 10 anos o Senhor foi ao meu encontro, o Senhor me converteu. Aos 12 anos eu desci as águas e tive meu chamado de missões. E aos 16 anos, chamado confirmado. Mas dos 12 aos 16, muita oscilação na adolescência. Muitas perdas de identidade com Cristo. Ainda que eu nunca saí da igreja. Eu era uma desviada dentro da igreja. E assim eu tenho pregado para igrejas cheias, uma igreja de desviados dentro da igreja. É uma igreja enorme. E o desviado fica na igreja. Até que aconteça o que aconteceu comigo. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele me roubava, ele me destruía dentro da igreja. Muitas vezes estamos na casa do Senhor, o Senhor está na casa, mas não sentimos a presença dele por causa do pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Aos 16 anos eu me firmei. Eu pensei que agora ia dar certo, eu ia me dedicar totalmente à obra, à missão. Foi confirmado o meu chamado para Albânia, no Peru. Albânia, na Europa, desculpa. E é um país paupérrimo, e seria pela Jocum, com uma missão lá de Belo Horizonte. Só que pouco depois disso, aconteceu, um rapaz apareceu na minha vida, me conheceu e se apaixonou por mim. E depois eu vim me apaixonar por ele.
Ele não era crente. E eu pensei, eu vou levar esse rapaz para a igreja. Aí fica tudo resolvido, né? Só que eu comecei a namorar com ele antes. Eu caí num grande laço. Um laço do passarinheiro. E falta de discernimento, de comunhão. O namoro avançou, nós ficamos noivos e no noivado eu engravidei. Aquilo foi uma vergonha para a minha vida. E uma tristeza que causei aos meus pais, ainda que eles me perdoaram. Nós nos casamos e dentro desse casamento, nunca mais eu voltei para a igreja. Nunca mais. Eu tinha muita saudade do Senhor, eu tinha muita saudade da congregação, sentia muita falta de estar na presença do Senhor. Só que eu falava com o Senhor, Senhor, salva meu marido, que eu volto para o Senhor. Se eu salvar o meu marido, eu volto para o Senhor. Isso não funciona assim, né? Na verdade, eu coloquei ele no lugar de Deus. Quando nós fazemos assim, é porque há alguém no lugar de Deus. E um dia, depois de 4 anos de casado, um casamento muito sofrido, o Senhor me deu um sonho. E neste sonho o diabo já estava querendo me matar. Ele iria me matar. E no sonho o anjo do Senhor aparece e fala, Maristela, tira do altar quem você colocou no lugar de Deus. Você está em pecado de idolatria. Ali eu descobri que crente é idólatra. E como o crente tem idolatria? Idolatramos tantas coisas. Tudo que colocamos no lugar de Deus, tudo que pensamos que não podemos viver sem, aquilo é o seu ídolo. Seja pessoas, seja cônjuge, seja filhos, ministério, sonhos, projetos, amizades, carro, casa, dinheiro, trabalho, tudo que ocupa o lugar de Deus e tudo que você atribui a sua felicidade, tudo que você coloca a expectativa em cima, como se aquilo ali fosse te fazer feliz, como se ali estivesse a sua segurança, é o seu ídolo. Isso é seríssimo. E eu estava justamente num pecado de idolatria, com o marido. Eu acordei e falei, pai, eu volto hoje para o Senhor. Eu volto hoje para o Senhor porque eu vi que o sonho era muito sério, porque Deus levava o ídolo. E eu voltei com a minha filhinha. 3 meses na presença do Senhor, o Espírito Santo me encheu novamente. O fruto do Espírito Santo foi produzido na minha vida novamente. Eu vi a minha casa pela primeira vez ser um lar. Não mais na areia, mas na rocha. E eu vi a palavra de Deus se cumprindo, que a mulher crente santifica o seu marido descrente. E sem palavras. Ou até melhor com o silêncio mesmo, porque o fruto do Espírito Santo na minha vida foi tão importante que a diferença que eu mais pedi ao Senhor era mansidão e domínio próprio. E isso fez toda a diferença no meu casamento. Eu mudei completamente. O Espírito Santo foi me transformando. De uma mulher ciumenta, possessiva, passei a ficar mais calma. Não era ele mais que teria a obrigação de me fazer feliz. Entendi que ninguém pode fazer ninguém feliz. A felicidade não está nas mãos de ninguém, nem em nada. Enquanto você procurar a sua felicidade aqui, você sempre será infeliz. Porque só Jesus é suficiente. Só nele está a nossa felicidade. E eu colocava esse fardo nas mãos do marido, que ele tinha que me fazer feliz. E ele também, que eu teria que fazê-lo feliz. Então era um carente querendo ser feliz com outro carente. E onde muitas pessoas têm sofrido com isso. Então eu libertei aquele marido. Não era ele mais que iria me fazer feliz. Eu comecei a ser feliz. A paz que excede todo entendimento começou a ter lugar no meu coração. Amém, aleluia. 3 meses o Senhor o salvou. Mas o Senhor o levou. E eu fiquei viúva aos 21 anos de idade. Havia um chamado na minha vida muito sério aos 12 anos. E nada pode estar entre você e Deus. Deus é muito sério.
O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Eu me casei novamente e dessa vez eu pedi ao Senhor que eu escolhesse um homem temente a Ele. Não poderia errar de novo. Não poderia ser julgo desigual. E um homem que amasse mais o Senhor do que a mim. Amém. Porque este homem seria feliz, seria o homem inteiro. E eu, da mesma forma, uma mulher inteira em Deus. Mulheres inteiras e homens inteiros são mais interessantes. São pessoas seguras em Deus. E o Senhor proporcionou esse encontro lindo e eu e Aras nos casamos. Aos 29 anos de idade, nossa vida seguiu normal. Sarinha já estava com 3 aninhos, ela havia nascido. A Luana estava com 11 anos. Trabalhávamos na igreja, na nossa profissão. E aos 29 anos de idade, minha vida parou com um câncer cerebral. Um câncer que, através dele, só mostrou que havia um projeto. E o projeto seria pregar o Evangelho em todos os lugares que eu fosse enviada. E em 2004, ele mostra ainda que eu faria notório, escrevendo tudo o que ele fizesse na minha vida. Amém. Era tudo tão novo, tudo tão recente, difícil de entender. Aconteceu, então, a primeira cirurgia. O primeiro tumor foi extirpado. E eu fiquei paralítica. E na UTI eu pergunto ao médico, um dos melhores médicos do Brasil, que me operou em Belo Horizonte, no Biocor. E eu falei, doutora, eu vou andar, né? Ele, não, Maristela, você não anda mais. Eu tive uma hemiplegia grau 0, que é a perda total de movimento e força, é irreversível. E ao despedir de mim, no último dia, ele foi no quarto e eu falei, doutor, Deus tem um projeto para a minha enfermidade. O Senhor faz parte desse projeto. Eu quero dizer para o Senhor que eu vou andar. Só que eu creio que, como médico, né, para não desapontar a paciente, né, com tanta fé, e médico tem que lidar com isso, né? E eu louvo a Deus porque Deus tem surpreendido a medicina. Ele fez um desafio a Deus, não foi para mim. Ele disse assim, então eu quero te ver andar em 30 dias. Isso era impossível, ele sabia disso. Fui para casa, aos 12 dias, na cadeira de rodas, vivendo um dia de cada vez mesmo. Uma pessoa que sempre cuidou, eu estava sendo cuidada. E quem cuida, é difícil ser cuidado, não é mesmo? Deus estava quebrando todo o meu orgulho. Porque eu dependia da família, das pessoas, para me dar banho, para me colocar roupa, para fazer tudo. Eu sou canhota, perdi o lado esquerdo e eu não tinha condições de usar o lado direito. Parecia que eu tinha perdido o lado direito também. Então foi muito difícil, muito difícil. E aos 12 dias eu quis ir na casa do Senhor, ceiar, uma santa ceia, domingo de manhã. Cheguei na cadeira de rodas. Aquilo foi um momento muito marcante, né? A igreja chorando, eu chorando, naquela situação. E naquela santa ceia o Senhor se manifesta e fala, filha, hoje eu estou te curando. Aleluia. Eu vim para casa à tarde, eu estava na cadeira, eu falei, amor, me passa para o sofá. Essa era a minha rotina, cadeira de rodas, sofá, cama, banheiro. Minha vida se resumiu nisso. Quando ele me pegou, eu senti meu lado esquerdo, eu falei, amor, não me senta. Não me senta, eu vou andar. Deus está me curando. Amém. Como eu havia dito. E comecei a dar os primeiros passos naquela tarde. Amém. Segurando nas mãos dele. Glória a Deus. E aquilo foi maravilhoso. Era um paralítico andando. E o tempo foi passando, muita fisioterapia, muita dor. Quando deu 30 dias, era o dia de voltar para a revisão. Eu estava perfeita, andando com salto. Salto foi um mimo, foi só um detalhe. Foi em cima de um salto que o Senhor me levou. Aleluia. Andando perfeita. Deus. O que ele fez, só ele pode fazer. E quando o meu médico me viu, ele ficou perplexo. Ele pôs a mão na boca, porque ele não podia acreditar no que ele estava vendo. A biópsia havia chegado também. Era o biocâncer cerebral. Não podia voltar. Não podia rescindir.
Se recidisse, não haveria cura. E fui fazendo ressonâncias, né? Ressonância magnética, a cada 6 meses. Na terceira ressonância, no final de 2005, o câncer volta. E Deus, antes que eu pegasse o resultado, Ele disse que o projeto não havia acabado. Aleluia. Que estava sendo estabelecido. E que eu não esquecesse que Ele era o Deus do impossível, o Deus de milagres. Amém. E no outro dia eu pego a ressonância e estava o câncer. O médico quis operar em 30 dias. Só que eu falei que em 30 dias eu não iria operar. Na verdade, eu não iria operar. Eu pedi uma nova ressonância para ele. Em 30 dias, eu cheguei em casa e falei com Deus: Pai, o Senhor tem 30 dias para me curar. Foi um equívoco isso. Ali Deus começou, eu estava desconstruindo a minha fé. Amém. Eu tinha muita fé na minha fé, que Deus ia fazer aquilo que eu quisesse. Aquilo que eu pedisse. Se eu pedisse com muita fé, Deus ia fazer. Isso é crença. Isso não é fé. E muita gente está frustrado com Deus por causa dessa crença. Uma fé diluída. Uma fé que vem de uma teologia que eu chamo de crédito. As pessoas pensam que têm crédito com Deus. Por serem religiosas, por serem dedicadas. Elas acham que Deus vai fazer aquilo que elas quiserem. Sem importar em fazer como o próprio filho fez. Pai, passa de mim de cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso está muito difícil hoje, porque nós estamos vivendo em tempos que o evangelho verdadeiro, que é a mensagem da cruz, está sendo tirada dos púlpitos. É verdade. E está entrando um evangelho falso, que faz com que você procure Deus, busque a Deus, adore a Deus pelo que Ele tem para dar, e não pelo que Ele é e pelo que Ele já deu. Os dias melhores virão, o melhor de Deus virá, não, já veio. A igreja precisa voltar à consciência do Evangelho, que o melhor de Deus foi Cristo na cruz. Aleluia. E que nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Porque nós temos todas as bênçãos de Deus nas regiões celestiais. E estamos assentados em Cristo. A igreja precisa voltar a esse pilar que foi consumado na cruz. Não só o perdão dos meus pecados, não só a salvação, o livramento da condenação eterna, mas foi consumada a minha justificação. Amém. Em Cristo nós somos justificados. Não estamos mais debaixo do pecado, da condenação do pecado. Na cruz foi consumado a minha regeneração, a minha transformação. A mesma graça que te salvou, te alcançou, vai te transformar. É um processo que não para na vida do cristão. Se foi salvo, agora vai ser transformado de glória em glória. Aleluia. Vai crescendo, é progressivo isso. Isso foi consumado na cruz. E quando entendemos tudo isso que Jesus fez por nós, que tão grande bênção é esta? Aí passamos a entender o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E descansar que as outras coisas nos serão acrescentadas. Não mais buscamos a Deus pelas coisas que Ele tem, mas o buscamos porque o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Ele morreu por nós. Seu Filho, Deus, se fez carne e morreu por nós. E isso é suficiente para mim. E Deus fala que todas as bênçãos virão sobre nós se ouvirmos a voz dEle e obedecê-lo. Por que as bênçãos não vêm então? Falta ouvir e obedecer. Não precisamos seguir os sinais. Os sinais vão seguir os que creem. Só que o evangelho é mais fácil fazer dessa forma, o evangelho falso. Que você vai pagar pela sua bênção, você vai tentar convencer a Deus através de suas campanhas. Não tem nada de errado com as campanhas, desde que ela seja para te levar para mais perto de Deus, para santificar a sua vida e fortalecer a sua fé, não para você conseguir coisas. E possamos nos aproximar de Deus. Então eu fiz essa oração equivocada
o Senhor tem 30 dias para me curar. E tentei convencer Deus por 30 dias. Chorando, cantando, jejuando, madrugando. Se tivesse um monte de campanha, lencinho ungido, a aguinha do Rio Jordão, tudo isso eu tinha adquirido para convencer a Deus que Ele tinha que me curar. De tão desesperado que eu estava. Os 30 dias passaram, fiz a ressonância, de novo, crendo naquela cura. Ela não veio. Deus disse não para mim. Eu cheguei em casa chorando. Falei, Senhor, o Senhor tem poder para curar. Tu és Jeová Rafa. Qual o propósito, Senhor? Eu sei que há um projeto. Agora, eu sei que realmente há um projeto nessa enfermidade. Então, fala comigo na tua palavra sobre isto. E naquele dia, 2005, eu abri a palavra, depois do não de Deus. E Ele me fez entender um pouco do que Ele tinha para mim. Estava no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, nos versos 8 e 9. As duas partes serão extirpadas e expirarão. Veja bem, igreja, um livro escrito há 2.500 anos. Uma palavra usada hoje pela medicina. Deus estava falando comigo. O primeiro foi extirpado. O segundo tumor seria. As duas partes serão extirpadas e expirarão. Mas a terceira parte vai restar nela. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo. A provarei como se prova a fé. O ouro a purificarei como se purifica a prata. Você invocará o meu nome, eu direi, eu sou teu Deus. Ali Deus estava falando da prova da nossa fé. É no fogo das provações. E como o apóstolo Pedro nos ensina, a fé tem mais valor que o ouro. E a fé, ela louva o Senhor. Uma fé provada no fogo da glória, da honra a Deus. Amém. E ela é mais sólida do que o ouro. É tudo de precioso que nós temos, é uma fé verdadeira. Mas uma fé verdadeira que só pode provir do Evangelho verdadeiro. Amém. Da mensagem da cruz. Aleluia. Eu não entendi o que Deus estava dizendo com a terceira parte. Aquilo ficou encoberto. Graças a Deus por isso. Eu estava ainda concebendo que eu haveria de operar novamente o segundo tumor. Passei pela cirurgia e perdi toda a coordenação motora do lado esquerdo. É a minha sequela hoje. Perda de coordenação, da força, e consigo fazer muitas coisas, mas muitas coisas eu não faço mais, e as que eu faço com muita atenção para não cair, para não perder o equilíbrio. Vocês me veem como uma pessoa normal, até de salto alto eu estou aqui, mas sim, com muita atenção. O tempo passou. A cada 3 meses uma nova ressonância. 2 buracos vazios na minha cabeça. E 3 meses se passavam como 3 dias. Era intenso, trazia muita aflição, medo, porque o médico sabia que alguma coisa a qualquer momento poderia acontecer. Por isso que era a cada 3 meses. Estávamos diante de um tumor agressivo e progressivo. E um dia eu falei, Senhor, eu não aguento mais passar por isso. Se o Senhor me curou, me fala. Se eu vou fazer a obra do Senhor, se eu vou cumprir o teu chamado, se esse é o testemunho, se é isso que o Senhor quis até agora, me fala, então eu estou curada? Ou vai acontecer mais alguma coisa? Me fala, chorando, Senhor, por que o Senhor não me fala? O Senhor me respondeu nesse dia. Porque eu te quero mais perto de mim. Às vezes queremos tantas respostas, né? São atalhos. Para sofrer menos. E essa resposta eu quero deixar com a igreja hoje. Ele te quer mais perto dele. Amém. Se Deus está em silêncio com você, essa é a resposta. Eu te quero mais perto de mim. Porque é mais perto dele, indo para ele, correndo para ele, que nós vamos ter forças, que nós vamos descansar, que nós vamos sofrer seguros. Nós vamos estar escondidos na sua sombra, debaixo das suas asas. É o melhor lugar para estar. E eu fui a cada dia. E a cada 3 meses. Não me preocupando mais. Quando chegou o final de 2007, haviam se passado 1 ano e 11 meses que as ressonâncias mostravam os buracos limpos. Eu estava tranquila. Para mim já estava curada. Todo mundo, né? Minha família. Estávamos muito tranquilos. Só que depois do aniversário de 15 anos da Luana, eu fui fazer a ressonância trimestral. E havia então o 3º câncer. Os buracos continuavam limpos, mas havia o 3º câncer.
O médico de Belo Horizonte me manda para São Paulo. O médico de São Paulo diz assim para mim: Maristela, tem alguém de São Paulo aqui? Não. Ele tem? Não? Amém. Hospital Beneficência Portuguesa. Conhece? E esse hospital era especializado para o meu caso. O médico que me atendeu, o chefe da radiocirurgia, disse assim para mim: Maristela, você está em 5 anos da sua enfermidade. Nós não podemos abrir a tua cabeça mais. Você, em 5 anos, pode chegar a um grau mais alto da malignidade e nós não tem como fazer biópsia. Nós vamos cercar essas células malignas por 2 anos. Mas enquanto você viver, enquanto você fazer as imagens de ressonância, você vai ver esse câncer. O terceiro vai ficar. Esse terceiro vai ficar. Foi aí que o Espírito Santo trouxe a memória daquilo que eu não entendi, que não era para entender mesmo. Ali o Senhor me revela o que era a terceira parte. A terceira parte vai restar nela. Enquanto eu estava lutando com o segundo, Deus estava mostrando em 2005 que haveria um terceiro. E o terceiro ia ficar. Essa seria a prova da minha fé. Essa seria o grande mistério de Deus na minha vida. E para pregar o Evangelho. E quando Deus trouxe, o Espírito Santo trouxe a memória no consultório do médico, eu fiquei muito tranquila. Porque o Senhor me mostrou quão poderoso Ele é. Que Ele tem o governo de todas as células do nosso corpo. E nada foge do seu controle e domínio. Ele havia estabelecido isso. Antes do médico, Ele é o médico dos médicos. Ele havia encerrado para a medicina. E propositalmente, deliberadamente, Ele escolheu colocar o câncer num lugar que não teria como mais mexer. Ele quis assim. 2 meses se passaram em São Paulo. 27 sessões de radiocirurgia. Há muitas experiências relatadas no livro No Vale de Baco que eu convido você a ler hoje, a adquirir, e que Ele possa falar muito com você, que Deus venha falar muito com você através dele, porque o Vale de Baco, o livro, é de quem lê. Ele vai se encontrar dentro do vale e vai aprender a atravessá-lo. Então são muitas experiências que nós não temos tempo para elas. E em 2010, deu os 2 anos que o médico me deu de eficácia de tratamento. O câncer estava dormindo. Eu fiz uma oração, dessa vez uma oração madura, de uma fé verdadeira. Olha a diferença de uma fé verdadeira para a crença. Eu falei: Pai, o câncer está dormindo. Enquanto eu viver, ele vai dormir? Ou haverá algum momento que vai acontecer alguma coisa? Que ele vai acordar? Essa foi a oração. Na verdade, o Espírito Santo revelou essa oração no meu coração. Porque Deus queria me dar uma resposta. E o Senhor me deu a resposta, e quando eu orei, eu abri a palavra, Daniel 11, 29. Ele disse assim: num tempo determinado virá outra vez. E a última vez não será como a primeira. Eu fechei tranquila. Realmente estava vivendo na eternidade de Deus. Para viver tudo isso. A vida seguiu. E em 2012, meu médico me deu por curada. Em 2011, o livro foi lançado. E no livro conta a história que em 2010 o Senhor leva minha mãe com câncer. Houve um propósito de Deus fazer isso. Para que o projeto seguisse. Para que eu seguisse pregando o Evangelho, Deus levou minha mãe. Só no livro vocês vão entender isso. A forma que Deus age na nossa vida. Em 2010, em 2012, o médico disse que eu estava curada. Porque não era possível estar viva se o câncer estivesse, se as células malignas estivessem ativas. Porque se tratava de um câncer agressivo. Não haveria hipótese nenhuma pela histologia desse câncer eu ter sobrevivido até então, até 2012. Então eu falei: como que o senhor sabe que eu estou curado, doutor? E essa imagem que mostra um câncer, isso já é uma necrose, Maristela, isso já secou. Eu falei: ok, mas eu sabia de Daniel 11, 29. Não disse nada para ele, eu não entenderia. Quando foi 2015, o ano passado, 7 anos se passaram de estabilidade dele. Todas as vezes que eu faço ressonância, eu faço junto com outro exame que chama espectroscopia, que mede o movimento desse tumor. Ele é essencial, ele é crucial nos meus exames.
Porque ele vai mostrar se há movimento dessas células. Por isso, por ter mantido estabilidade, o médico pensou que fosse uma necrose. Em 2015, o ano passado, o Senhor traz ao meu coração Daniel 11:29 e me revela que havia chegado o tempo do Senhor. No 7º ano, eu não sabia o que iria acontecer. Fiz a ressonância. Falei com meu esposo, amor, tenha paz, porque o tempo do Senhor chegou. Naquele texto, aquela resposta que ele me deu. Ele falou, amém, amor. Ele foi muito apreensivo. Quando eu busquei o resultado, o espectro mostrou realmente um movimento tumoral. Não havia mais estabilidade. A imagem estava do mesmo jeito, mas mostrava movimento, alteração. O médico ficou, a princípio, perplexo por telefone, né? Aí eu mandei as imagens para ele. Ele falou, venha o mais rápido possível, eu preciso te ver. E quando ele viu as imagens, conversando comigo, ele disse, Marcela, eu quero uma outra ressonância. Ok, doutor. Então daqui 4 meses você faz outra. Ok. Eu fiz a ressonância depois de 4 meses. E o que aconteceu? O câncer voltou a dormir. Não havia mais alteração. Eu vejo como Deus ele faz. Às vezes o homem quer dar a palavra final, né? Ele não vai deixar. Em qualquer situação, a palavra final é do Senhor. Seja para qualquer situação. A resposta final é dele. Se somos dele, então não tem juiz, não tem advogado, não tem médico. É o Senhor. Amém. É o Senhor, é o nosso dono. Então é isso que Deus quis mostrar. Da minha filha cuido eu, dessas células quem controla sou eu. Eu faço acordar e faço dormir quando eu quiser. Isso é maravilhoso.